Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o grande pecado de Davi. Uma situação em que ele se envolve e que acaba definindo boa parte das consequências que ele terá no seu ministério dali para frente. Mas é preciso que a gente lê esse texto com muito cuidado para que a gente não coloque culpa demasiada em A ou B, mas sim que a gente possa entender o que o texto nos revela para que a gente possa então avaliar o que aconteceu. Segundo Samuel, capítulo 11, vai dizer o seguinte: na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. É interessante notar que pelo texto sagrado, Davi não tinha nada que estar em Jerusalém nessa época. Ele tinha que estar com os seus exércitos no campo de batalha. Por que ele ficou em casa? Ninguém sabe. Talvez ele tivesse extrema confiança nos seus generais de que a tarefa seria feita e de que as vitórias seriam alcançadas. Porém, o fato é que Davi ficou em casa quando ele deveria estar em batalha, e se ele tivesse ido, talvez nada do que se apresenta teria acontecido. Versículo 2, dali para frente, diz que numa tarde Davi se levantou de sua cama e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita e ela estava tomando banho. Davi perguntou quem era aquela mulher e disseram-lhe: ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la e ela foi até ele e ele se deitou com ela, pois já havia se purificado de sua menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha a situação em que Davi se coloca. E aqui é importante a gente notar o texto para que a gente não bote a culpa excessivamente em Batseba, porque durante muito tempo se colocou Batseba como uma pessoa de uma moral duvidosa. Algumas pessoas, quando leem esse texto, acham que Batseba tentou seduzir Davi, talvez mergulhando numa piscina no Palácio Real. Só que o que o texto apresenta não é esse cenário. Na verdade, o que o texto mostra no versículo 4 é que ela estava dentro da sua casa. Por quê? Porque ela estava tomando banho, ela é convocada à presença do rei e depois ela volta para casa. Se o texto fala que ela volta para casa, ela estava em casa para começo de conversa. Então ela estava tomando banho no seu ambiente privado. Provavelmente o Palácio Real de Davi era um palácio elevado e aí por conta disso Davi conseguiu olhar por cima do telhado, e por cima do terraço, por cima do muro, por dentro da janela, aonde vivia Batseba, e ali ele a viu tomando banho. Então, é importante que a gente perceba isso. O texto ele vai mostrar que Davi acabou se colocando numa enrascada, porque Batseba engravidou. E então ficou a grande questão: o que fazer? Como não havia exame de DNA naquela época, Davi percebeu que a melhor forma de conseguir se livrar da situação seria trazer o marido de Batseba do campo de batalha, fazer com que ele coabitasse com ela, para que dessa forma a gravidez fosse entendida como tendo sido o relacionamento legítimo entre os dois. Só que Urias ele não entra dentro de casa porque ele acha injusto que ele desfrute da companhia da sua mulher enquanto seus companheiros que estão no campo de batalha não estão desfrutando. Então aí Davi ele comete um segundo desatino, que é ordenar para os seus generais que colocassem Urias na frente do campo de batalha para que ele tivesse a sua morte certa. E assim, dessa forma, tornasse Batseba viúva e Davi pudesse então desposá-la. E assim eles o fazem. Esse ato, é claro, é como se fosse equivalente a um ato de assassinato. E Davi, por conta disso, acaba tendo vários problemas no seu ministério. E eu entendo que todos os problemas que a gente percebe depois no texto bíblico com relação à sua família, muito se devem a esse tipo de comportamento de Davi. Por exemplo, no capítulo 13, a gente vai ver que o outro filho de Davi, Absalão, Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. E um outro filho de Davi, chamado Aminon, decide tomar Tamar à força. Eu suspeito, desconfio que certamente Aminon ele resolveu tomar essa atitude porque ele teve
uma demonstração de como fazer dentro da sua própria casa, né? E só que ele resolve tomar a força, ele não faz, e além disso ele comete incesto, ele não faz como Davi fez. E isso acaba causando uma tragédia familiar enorme, porque Aminon toma Tamar à força e depois a rejeita. Absalão resolve vingar Aminon, causa a morte de Aminon, mata Aminon num banquete que havia sido feito com esse propósito. E Davi se irrita, fica triste, absurdamente triste com isso. Absalão acaba tendo que fugir. Ele foge de casa, fica um tempo fora de casa. Davi eventualmente recebe Absalão dentro da sua casa novamente, graças a uma estratégia do sacerdote na época. E só que quando ele recebe Absalão de volta, Absalão ele começa a se apaixonar pelo poder, começa a julgar as pessoas de Israel na porta da cidade e eventualmente gera um golpe de estado sobre o próprio pai, assumindo a coroa e fazendo com que Davi fugisse de novo. Então fica para nós dessa história toda a lição de que a gente não pode esconder os nossos pecados de Deus. Deus ele não deixa pecado escondido, ele vai fazer com que esse pecado apareça, seja de forma escancarada, né, fazendo com que a situação se revele, seja através das consequências que esse pecado vai ter. Por mais que Deus perdoe os nossos pecados, e Ele perdoa os nossos pecados, Ele é magnânimo, Ele é perdoador, Ele é misericordioso conosco, as consequências do pecado vão permanecer. E as consequências do pecado permanecendo, nós iremos sofrer essas consequências. Dessa parte a gente não tem como se livrar. Então fica o alerta para que a gente não se deixe levar pelas paixões humanas, para que a gente não se deixe levar por toda essa gama de ofertas que o mundo tende a nos oferecer. Porque por mais que a gente venha a cair e possa se reerguer, as consequências são muito sérias e a gente terá que lidar com elas. Fico alerta para que você não venha a ter um sofrimento tão grande como teve Davi, que por ter caído, teve diversos problemas na sua família. Paz e graça, que Deus os abençoe.